Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da... Texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 45, onde diz: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Prezado irmão e querido amigo, estamos diante de um texto maravilhoso da palavra do Senhor, aonde Jesus, depois de ressurreto, reunindo os seus discípulos, reunindo os apóstolos, estando ali os 12, ele trata deste assunto tão importante. E nós vemos que o mundo corre para a salvação. Quantas religiões foram construídas dizendo-se cristãs, quantas placas, quantas seitas, quantas denominações, porque o homem deseja a salvação. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo trata de algo muito especial, porque os discípulos, eles ouviram a voz, eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo, eles observaram os milagres, mas aqui diz que o Senhor Jesus abriu o entendimento deles. É algo sublime e glorioso. Isso faz nos entender de forma clara que a pessoa que deseja, que quer, deve se colocar prontamente diante do Senhor para receber dele esta bênção gloriosa. Abriu-lhes o entendimento, o Senhor se revelou a eles. Eles conheciam o Senhor porque estava ali vendo como Messias, mas agora eles tinham uma revelação maior a respeito de Jesus. Portanto, a salvação vem de compreender as Escrituras. Não basta a pessoa ter um conhecimento de estar nos bancos escolares ou de frequentar um curso teológico. Precisa conhecer Jesus pela revelação da sua palavra, do seu Espírito Santo, saber quem é o Senhor Jesus. Note que aqui o Senhor abriu o entendimento deles e disse: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quantas pessoas hoje estão dizendo que são cristãs, mas não têm a convicção da ressurreição do Senhor Jesus? E a ressurreição do Senhor Jesus tem um efeito na vida daquele que morre para o mundo e ressuscita com o Senhor Jesus Cristo. O que é ser cristão, afinal de contas? Ser cristão é crer em Cristo, mas crer de uma forma ativa, crer de uma forma de pessoa que toma uma decisão para fazer, para caminhar, para seguir as pisadas do Senhor Jesus. Ser cristão é ter o entendimento aberto para compreender as Escrituras, para entender que para que o homem receber a salvação, ele veio, convinha que o Cristo padecesse, e ele padeceu, foi imolado, foi levantado entre os céus e a terra, foi levado no Calvário, porque convinha que ele padecesse, mas diz aqui a palavra: convinha que ele ressuscitasse ao terceiro dia, como de fato ressuscitou, louvado seja o nome de Jesus. A vitória da igreja está na ressurreição do Senhor Jesus. A vitória do cristão está na ressurreição com Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim: sepultados com Cristo nas águas do batismo.
saímos das águas ou ressuscitamos com Ele para viver uma vida nova. O Evangelho de Deus tem esse sentido de ir ao Calvário, sentido de descer as águas do sepultamento através do batismo com Cristo. E tem o sentido de viver uma vida nova, uma vida de paz, de alegria, uma vida de vitória, de confiança neste Deus bendito, uma vida que nunca mais se acaba, porque começa aqui a andar com o Senhor Jesus Cristo e estaremos na eternidade com Ele. Diz aqui o Senhor Jesus Cristo, convinha que Ele ressuscitasse dos mortos. Você creu porventura que Ele ressuscitou dos mortos? Você tem recebido este Evangelho do Senhor Jesus? Quantas pessoas dizem que são cristãs? Diz que o país que nós vivemos é um país cristão. E como está manifestada esta cristandade? Numa estátua na entrada da cidade, nas estátuas colocadas numa cruz, nas repartições públicas, numa imagem de alguém morto numa cruz, colocado nos lares. É essa a fé de um Cristo morto, de um Cristo crucificado? Esta não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é esta, em que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e não está na cruz, e não está na sepultura, mas Ele está hoje como Espírito Santo sendo derramado na vida daquele que quer receber a salvação gloriosa. Mas note aqui, ele diz assim para os apóstolos que tiveram entendimento aberto, para aqueles que receberam a revelação, para que pregassem o Evangelho. Ele diz assim: em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. É o que vimos fazer aqui, é o que nós estamos fazendo. Anunciamos aqui o arrependimento e a remissão dos pecados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este nome tem poder, este nome tira o pecado, este nome tira a condenação, este nome tira o homem da morte, tira o homem do vazio espiritual e o coloca em lugares celestiais, como nos recomenda e nos diz a palavra. Aqui diz o Senhor que em seu nome se pregasse a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quantas pessoas querem compreender as coisas de Deus e acham que é tão difícil entender? É muito simples, amado. É só olhar para as Escrituras com fé. A palavra de Deus diz assim: começando por Jerusalém. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre estes apóstolos, eles, cheios da virtude de Deus, iniciaram esta pregação em Jerusalém. O primeiro discurso, as primeiras conversões, o primeiro batismo da igreja do Senhor, o dia em que a igreja abriu as portas para anunciar esta mensagem do reino que tem chegado até nós. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciou o sermão, anunciou a mensagem da redenção e da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então o povo ouviu, como muitas pessoas têm ouvido. E as pessoas perguntam: então o que eu faço para ser salvo? Já que ladainha não salva, já que aquele que está pendurado na sala ou na entrada da cidade, morto, não pode salvar, o que é que pode salvar? Já que também a reencarnação, como muitas pessoas querem pretender que exista, não é bíblica e também não pode salvar, porque aqui fala de ressurreição. Ressurreição. Então, como fazer para ser salvo? Pedro foi cheio da graça do Senhor e da revelação de Deus para se pôr em pé e dizer para o povo naquele dia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Você não quer ser salvo? Você não quer ter a vida eterna?
A primeira lição para a igreja é o batismo, e o batismo na igreja foi feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é como muitas pessoas dizem, não, é no nome de Jesus eu te batizo, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que nome que foi invocado sobre esta pessoa? Usou o nome de Jesus para invocar os títulos da chamada Trindade ou Santíssima Trindade. Pedro nunca ensinou isso, Paulo nunca ensinou assim, a palavra de Deus nunca ensinou assim, mas nós vemos todos os batismos na Bíblia sendo realizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este nome é o nome sobre todos os nomes, é o nome que toda família no céu e na terra o recebe, é o nome daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, é aquele que é o primeiro e o derradeiro, aquele que foi morto e que está vivo, aquele que hoje ilumina a sua fé, ilumina o seu coração para compreender tão grande verdade, porque o Evangelho, ele diz aqui que em seu nome, louvado seja Deus, em seu nome, nós anunciamos hoje a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nenhum outro nome foi dado, nenhuma outra placa, nenhuma outra religião, nenhum outro conhecimento, nenhuma outra revelação, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os judeus que tinham uma promessa, mas a porta da graça foi aberta para todas as nações, chamados gentios. E em que esperarão os gentios? Como os gentios poderão ter esperança? Diz a palavra do Senhor aqui mesmo em Mateus capítulo 12, pode conferir, Mateus 12, 21, diz assim: e no seu nome os gentios esperarão. Aonde está a sua esperança, meu querido? Aonde está a esperança da sua alma? Aonde está a sua esperança para a eternidade? Em títulos? Quantos títulos Jesus tem? Quais deles? A Bíblia diz que os gentios esperarão, terão a esperança no nome do Senhor Jesus Cristo, e no seu nome os gentios esperarão. Esperarão por quê? Porque para todos os gentios foi dado o nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Por isso os apóstolos tiveram entendimento aberto, receberam a revelação do Senhor, e sendo cheios do Espírito Santo, não estavam equivocados, mas estavam com a luz da graça de Deus, para batizar aqueles que se arrependiam, com o coração compungidos, quebrantados, indagando o que fazer para receber a salvação. Eles diziam que era necessário arrependimento, porque diz aqui que anunciamos o arrependimento e a remissão. O arrependimento você deve fazer. O arrependimento nós fazemos quando nos arrependemos da nossa velha vida e encontramos com o Evangelho do Senhor. E a remissão, o preço que foi pago, Ele pagou o preço, foi Jesus que morreu por você. E por isso você precisa invocar nas águas do batismo o nome do Senhor Jesus Cristo, para ser sepultado com Ele e sair das águas nova vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque os gentios esperarão neste nome glorioso e bendito. Invoque sobre a sua vida o nome do Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está em arrepender-se e crer no nome do Senhor Jesus Cristo, e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Receba você o nome do Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e creia nesta palavra, começando por Jerusalém até chegar aqui, até chegar em você, esta palavra do Evangelho pregado no nome do Senhor Jesus Cristo para o arrependimento e a remissão dos pecados. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida, em seu nome poderoso. Nós queremos orar, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, que você não carregue interrogações ou dúvidas, mas esse Jesus que apareceu aqui e se revelou para eles, é o mesmo que se revela para você.
É o mesmo que através da fé e da sua palavra se revela para a sua igreja nesses dias.